Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à nossa série no livro de Gálatas. Estamos estudando esse livro. Tivemos uma pausa nessa série para o mês de aniversário da igreja. Nós retornamos agora, falta só um pedaço do livro para terminar. E o que nós temos conversado a partir desse livro é aquilo que Deus cria e Satanás falsifica. Gálatas, Deus cria, Satanás falsifica, é o título da nossa série. E o que nós temos estudado é o evangelho gracioso e puro, criado e nos dado de graça em Cristo Jesus pelo nosso Deus gracioso. E como que Satanás muitas vezes pega as coisas de Deus, torce as coisas de Deus, falsifica as coisas de Deus e nós acabamos acreditando nas mentiras de Satanás. E nós então temos conversado sobre o que Deus criou e quais são algumas coisas que nós temos que ficar espertos para não cair nos enganos que surgem à nossa volta. E hoje eu quero estudar com você o texto de Gálatas capítulo 5, versos 1 a 15. Esse texto diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidar, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quero começar essa reflexão, antes de nós entrarmos e estudarmos esse texto, fazendo uma pergunta para você. O que é, na sua opinião, ser uma pessoa livre? Nós vivemos em um mundo que fala bastante sobre liberdade, e o nosso mundo fala sobre liberdade em vários aspectos. Você tem liberdade num sentido de político, você tem liberdade num sentido financeiro. Se eu perguntasse para você o seguinte: você se considera uma pessoa livre? Você diria sim ou não? E a outra pergunta que eu faria é o seguinte: o que é ser uma pessoa livre na sua opinião? Sabe por que eu pergunto isso, gente? Porque na nossa sociedade, na nossa cultura, ser uma pessoa livre é ser uma pessoa que faz o que ela quer, quando ela quer e do jeito que ela quer. Na nossa sociedade, liberdade tem a ver com você ser livre para fazer o que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser. Você não depende de ninguém e você não tem que prestar contas para ninguém. É muito comum os adolescentes falarem e terem o seguinte pensamento: eu não vejo a hora de entrar na faculdade e trabalhar, ganhar meu dinheiro para eu não depender de ninguém, para eu ser livre, para fazer o que eu quiser. E aí ele olha para o pai e fala: porque você me traz uma vida de escravidão, eu estou preso aqui desse jeito. Porque na nossa sociedade, ser livre é você querer poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Ser livre é eu acordar e que se eu quiser ficar até meio-dia na cama, eu fico. Ser livre é, se eu quiser comer, eu como quanto eu quiser. Isso é ser livre na nossa sociedade. Mas aí, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente pensa nesse padrão de liberdade, fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, isso é ser livre? Ou seria ser escravo do seu próprio egoísmo? Você já parou a pensar nisso? Uma pessoa que faz o que ela quer, do jeito que ela quer, quando ela quer, isso é uma pessoa livre ou é uma pessoa escrava do seu próprio egoísmo? Isso é ser livre ou é ser escravo dos seus próprios desejos? Isso é ser livre ou ser uma pessoa tão escrava que ela não tem liberdade para amar as pessoas que Deus colocou em volta dela? O que eu quero conversar com vocês hoje, a partir desse texto de Gálatas, é o que é ser livre na perspectiva de Deus. O que é de fato essa liberdade que Cristo veio trazer? Nós começamos esse culto lendo o texto de
João 8, que diz: foi para a liberdade que o Filho vos libertou, para isso se manifestou o Filho de Deus, para trazer libertação, e o Espírito está sobre Jesus para trazer libertação. O que é essa liberdade que nós temos no Senhor? Será que é liberdade para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser? Hoje nós iremos conversar sobre o que é ser livre de fato, na perspectiva de Deus. E é uma liberdade que nós só desfrutamos quando nós estamos em Jesus. Meu tema hoje é livres em Jesus. E eu quero começar, que o tema desse texto, gente, é liberdade em Jesus. Versículo 1, o texto começa dizendo claramente isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que o texto está dizendo aqui é o seguinte: sabe por que Jesus Cristo entrou nesse mundo? Há 2000 anos atrás, não foi para dar exemplo, não foi para ensinar coisas bonitas para a gente. Jesus entrou na história para nos trazer libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A ideia é o seguinte: eu estava preso, Jesus veio para isso. As pessoas estavam presas e Jesus veio para tirar elas da gaiola, tirar elas da escravidão, da prisão e trazer liberdade para elas. E uma coisa que é interessante nesse texto é que ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não fala isso como uma possibilidade, ele fala isso como um passado consumado. O Jesus veio, e ele veio para trazer uma liberdade, e vocês já estão libertos. Quem está em Jesus já está liberto. É um passado consumado. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: ok, mas em Cristo nós somos livres do quê? E o meu sermão hoje, e eu vou trabalhar isso de maneira rápida, eu quero mostrar 5 aspectos ou 5 coisas das quais Cristo nos liberta. 5 coisas das quais Cristo nos liberta. Primeira coisa, em Jesus nós somos livres, e esse é o grande tema de Gálatas, nós somos livres do que a gente chama de religiosidade. Versículos 1 e 2 ele vai dizer o seguinte: não submetais de novo ao jugo da escravidão. Se vocês se deixarem se circuncidar, Cristo não vai aproveitar de nada para vocês. Aqui, jugo, eu não sei se você sabe o que é um jugo, mas é aquela peça onde você prende 2 bois, onde você, para puxar a carroça de boi. Quem aqui é um pouquinho mais experiente, e aí já morou em sítio, em roça, já viu isso daqui na prática. Mas o jugo é esse negócio que você prendia no pescoço do boi, onde você limitava a liberdade dele e colocava um peso sobre ele. Paulo vai dizer o seguinte: olha, Gálatas, vocês foram libertos por Cristo, não deixa ninguém colocar mais nenhum jugo sobre vocês. E aqui ele está falando especificamente, porque existiam alguns falsos profetas que estavam entrando na igreja da Galácia, e dizendo o seguinte para os Gálatas: para vocês serem aceitos por Deus, e aqui esse é o ponto, ele estava dizendo o seguinte: para vocês serem aceitos por Deus, e Deus ser favorável para vocês precisam acreditar em Jesus, mas vocês também precisam adotar algumas práticas judaicas, algumas práticas religiosas, e uma das coisas que eles falavam bastante era a questão da circuncisão. Então a ideia é o seguinte: para Deus aceitar vocês precisam crer em Jesus, e também, e aí eles acrescentavam, se circuncidar, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Paulo olha para isso e fala assim: gente, Jesus libertou vocês para a liberdade. E quando vocês acrescentam e se submetem a esse negócio de que vocês têm que ter Jesus, mas têm que ter algumas outras práticas, vocês estão se colocando de novo debaixo de um jugo de escravidão. Não aceitem isso de jeito nenhum. A ideia, gente, preste atenção nisso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Certo ou não? Se ele morreu pelos nossos pecados, os meus pecados estão pagos. Eu estou limpo diante de Deus. Eu não preciso fazer mais nada. O que ele fez é mais do que suficiente para me purificar, para me apresentar diante de Deus como uma pessoa limpa. Então, quando eu acrescento qualquer coisa à obra de Jesus, quando eu falo o seguinte: você tem que crer em Jesus, mas você também precisa fazer isso, é a mesma coisa de eu dizer: Jesus é bom, mas não é suficiente. Se eu acrescentar qualquer coisa à obra de Jesus, eu esvazio a obra dele. É isso que Paulo está trabalhando aqui. E ele ainda vai dizer o seguinte: se vocês aceitarem isso, vocês estão se desligando de Cristo, vocês que procuram se justificar pela lei, e vocês estão decaindo da graça, vocês estão abandonando, porque a ideia aqui é o seguinte: se você acrescentar qualquer coisinha à obra de Jesus, mesmo que seja só um detalhe, você está esvaziando a obra dele, abandonando a graça, desprezando a Jesus e chutando balde com tudo. E ele vai falar: e vocês ainda estão decaindo da graça. E aqui a ideia, gente, algumas pessoas até olham para esse texto e falam assim: nossa, então significa o seguinte, tem como eu ser salvo e perder minha salvação?
Não, o que Paulo vai trabalhar, e a gente vê isso a partir de outros textos, é que quem de fato é de Jesus, ele vai agarrar em Jesus e somente em Jesus. Qualquer pessoa que se coloca como uma pessoa religiosa, mas ela abraça qualquer outra coisa que não seja somente Jesus, ela está fora da graça. Na verdade, ela nunca esteve na graça. Porque uma pessoa que está de fato em Jesus, ela está na graça e se agarra somente à graça e se mantém somente na graça. E Paulo está dizendo o seguinte, gente, tem um monte de gente aí em volta de vocês que vão falar o seguinte, você quer que Deus te ame? Você quer que Deus seja favorável? Você precisa acreditar em Jesus, mas você também precisa fazer isso, isso, isso. Não caia nisso. Isso é religiosidade e isso escraviza. Gente, é muito comum no nosso tempo, deixando a coisa um pouquinho mais prática, as pessoas falarem o seguinte, para Deus ser favorável para você, você precisa acreditar em Jesus, mas você também precisa fazer algumas outras coisas. Por exemplo, e aí, isso daqui é uma coisa que existiu e existe ainda até hoje, você precisa adotar um estilo de vida, um estilo de vestimenta. Então, mulher tem que se vestir assim, homem tem que se vestir assim, não pode, homem não pode fazer a barba, ou qualquer outro tipo de padrão, de estilo de vida que, para você ser abençoado, você precisa entrar nessa linha. Paulo olha para isso e fala o seguinte, é Jesus, somente Jesus e nada além de Jesus, e se você abraçar qualquer outra coisa, você está sendo escravizado pela religiosidade. Não existe um padrão e um estilo que você tem que adotar para você seguir a Jesus. Existem princípios, falando agora de investimento, por exemplo, existe o princípio seguinte, não pode ser vulgar, não pode ser, não pode ser um estilo de roupa que promove a imoralidade. Mas se não for isso, você tem liberdade para se vestir do jeito que você quiser. Porque Deus nos aceita não pela maneira como a gente se veste. Deus nos aceita porque Cristo nos perdoa e o que Ele fez na cruz é mais do que suficiente para isso. A gente podia colocar outras coisas aqui que a gente vê. Para Jesus ser favorável para você, você precisa crer em Jesus, mas você precisa andar na linha. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E é o seguinte, se nessa semana você está andando na linha, Deus olha do céu e fala, aí sim, filhão, estou gostando de ver. Mas se nessa semana você está numa semana ruim, você está meio da pá virada, Deus olha do céu e fala, filhão, vou arrancar o chicote aqui e dar duas nas suas costas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Nos nossos melhores dias, Deus nos ama do mesmo jeito do que nos nossos piores dias. Porque Deus nos ama não pelo aquilo que a gente faz, Ele nos ama por aquilo que Cristo fez por nós. É Jesus, somente Jesus, não é pelo que nós fazemos, não é pelo nosso padrão de conduta, não é pela maneira como a gente se veste, não é pelos rituais religiosos. Quantas vezes a gente vê isso, gente? Você liga a televisão, você vai ouvir o seguinte, você quer ser abençoado por Deus, vai ter a campanha tal. Então você tem que participar da campanha, você tem que ir subir no monte, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Vários rituais religiosos para Deus te abençoar. Paulo vai dizer o seguinte, é Jesus e somente Jesus. Deus não te abençoa porque você está participando da igreja tal, da campanha tal, não é pelos nossos rituais e pelo nosso esforço religioso, pelas leis que nós seguimos. Tudo isso daqui, gente, só serve para trazer escravidão. Quando nós abraçamos esse estilo de vida, isso nos traz escravidão nas nossas próprias obrigações, no nosso medo de nunca estar fazendo o suficiente, na insegurança, na ansiedade e na sensação de que eu sempre preciso estar fazendo mais e mais. Quem vive, e se tem alguém aqui que já viveu dentro de um ambiente onde a religiosidade é um apego muito mais ao que você faz do que ao que Jesus fez, isso é algo pesado, porque você sempre tem a sensação de que você nunca está fazendo o suficiente. Você sempre tem aquele medo do seguinte, eu estou me esforçando, mas será que... Paulo traz, gente, o seguinte, sabe qual que é o evangelho da cruz? Não importa o que você faça, não importa o que você deixa de fazer. Você é mais pecador do que você imagina, com certeza. Mas você também é mais amado do que você imagina. E naquela cruz, Deus amou pecadores miseráveis como nós. E nada que eu faço pode mudar isso. E se eu me arrependo e creio em Cristo, eu estou liberto dessa necessidade de me colocar debaixo de julgo, de regras para que Deus me abençoe e me ame. A minha salvação e a minha liberdade está em Cristo Jesus. E nele eu sou livre. Eu sou livre para servi-lo dentro daquilo que eu sou. Eu sou livre para servi-lo dentro do meu próprio estilo. Eu sou livre para amá-lo, porque Cristo morreu na cruz por nós. E Deus me aceita não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez por mim. É Jesus, somente Jesus e nada além de Jesus.
Jesus nos liberta da religiosidade. Jesus também nos liberta, gente, e a gente, andando aqui no texto, Jesus nos liberta do medo. Olha o versículo 5, vai dizer o seguinte: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Esse texto, a força do texto talvez não é vista no português, porque parece que é assim, a gente está aguardando um negócio, talvez aconteça, talvez não aconteça, mas a ideia do texto aqui não é que a gente está aguardando uma esperança que é incerta, pelo contrário, a ideia é, nós temos em Jesus, pelo Espírito, nós temos uma certeza absoluta, de que o nosso futuro está completamente garantido pelo que Jesus fez por nós, porque eu creio nele, é uma esperança da justiça que vem pela fé. Em Jesus nós somos livres do medo, porque nós temos um futuro garantido, porque pelo que ele fez na cruz eu sou limpo, então eu tenho certeza de que quando eu morrer Deus vai me aceitar. Então eu tenho a certeza da vida eterna, eu tenho a certeza do céu, eu tenho a certeza de que eu sou e sempre serei amado pelo Senhor, única e exclusivamente porque eu tenho fé na cruz de Jesus, única e exclusivamente porque eu tenho fé no que Jesus fez na cruz. Se eu creio no que Jesus fez na cruz, não há o que temer, porque ele me garante tanto no presente quanto no futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você morrer hoje, você morre tranquilo? Jesus, e somente Jesus, nos dá essa certeza. O que ele fez é suficiente para cobrir a multidão dos meus pecados, então, independente de quem eu sou, Deus me aceita. Gente, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas vivem morrendo de medo. O mal do nosso século é a ansiedade. O que é ansiedade? Nada mais é do que medo. Medo das coisas não acontecer do jeito que eu queria que acontecesse. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas têm medo do inferno, medo de não serem aceitas por Deus, mas elas têm medo de passar vergonha na frente dos outros. Quantas pessoas eu conheço que assim, eles se matam de trabalhar no serviço porque eles têm medo de passar vergonha na frente dos outros, medo de não se casar. Aí, ó, os jovens aí, ó, a gente vive às vezes com medo de não se casar, medo de não ter sucesso, medo de fracassar nos meus planos. Nós vivemos em uma sociedade cheia de medos. Sabe uma libertação que Jesus traz para nós? É a libertação do medo. Sabe por quê? Jesus morreu na cruz por mim. Então, se a pior coisa me acontecer, é só um passo para eu estar com ele. Eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu estou com ele na glória. E, enquanto eu estiver nessa terra, ele está me amparando. Ele morreu por mim, provou que me ama e diz que cuida da minha vida. Então, por que eu temo? O cântico que a gente acabou de cantar, Deus é refúgio e fortaleza, socorro, presente das tribulações. Então, mesmo que a terra venha a tremer, eu não vou temer. Jesus nos traz libertação do medo. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso daqui é poderosíssimo. Isso daqui é poderosíssimo porque a maioria das pessoas tem problema com medo. Vou fazer uma pergunta aqui. Não precisa levantar a mão, mas se eu falar assim, ó, quem aqui tem problema com ansiedade, levanta a mão. Todo mundo ia levantar a mão. Em Jesus nós somos livres do medo. Não precisa ter medo. Se eu morrer, eu vou com ele. E enquanto eu estou aqui, ele está cuidando da minha vida. Isso é liberdade de verdade. Liberdade para mesmo na situação mais terrível, eu ser livre e viver em paz. Isso só Jesus traz, gente. Isso só Jesus traz. Outra libertação que Cristo nos traz, que tem a ver com a obra de Cristo na cruz, ele nos livra da necessidade que nós temos de provar o nosso valor. Lá no versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha o que ele fala, nem a circuncisão nem a incircuncisão, isso daí não muda nada. E aqui ele está dizendo o seguinte: você ser religioso, você não ser religioso, você seguir, você não seguir, em Jesus isso daí não faz diferença nenhuma, mas a fé que atua pelo amor. Gente, Paulo está dizendo o seguinte: religião ou falta de religião não tem valor nenhum. Por quê? Porque nem a religião, nem a falta da religião nos coloca num relacionamento com Deus. Se você for a pessoa mais religiosa do universo, isso não te coloca num relacionamento com Deus. Frequentar a igreja não nos coloca em relacionamento com Deus, orar, ler a Bíblia, é só Jesus quem nos coloca, é só em Jesus. E a religião e a falta da religião também não tem valor nenhum no que diz respeito a mudar o nosso coração e encher o nosso coração de amor. Percebe o seguinte, o que muda e atua pelo amor? É a fé em Jesus, não é a religião. E aqui, gente, a ideia que eu quero trabalhar é a seguinte:
A maioria dos seres humanos vivem tentando provar o seu valor. Por que as pessoas se apegam com força a questões religiosas? Porque elas querem provar o seu valor diante de Deus. Provar que assim, eu faço e eu consigo. Por que as pessoas, na nossa sociedade, as pessoas vivem tentando provar o seu valor às outras e tentando provar o seu valor a elas mesmas? As pessoas da nossa sociedade querem se olhar no espelho e ver uma pessoa que ela admira. Mas, em Jesus, nós somos libertos dessa necessidade que nós temos. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas pensa comigo. Por que uma jovem, por exemplo, usa roupas curtas para chamar a atenção dos outros homens? Vou falar por quê, sabe por quê? Porque ela precisa provar o valor dela. Ela precisa olhar e ver que as pessoas gostam dela. Por que uma pessoa muitas vezes trabalha? Porque ela quer provar o valor dela para o chefe dela, para o esposo dela, para a esposa dela. Ela tem que provar o valor dela. Em Jesus eu sou livre dessa necessidade. Por que as pessoas vivem frustradas no nosso tempo? Porque elas não conseguem provar o valor delas. Em Jesus eu sou livre disso, sabe por quê? Porque eu não tenho que provar o meu valor para ninguém. Ele já me aprova. Mesmo eu sendo o miserável que eu sou, Ele me aprova, me recebe. E se eu tenho a aprovação do Criador dos céus e da terra, o que mais que eu quero? Eu preciso de mais o quê? Em Jesus eu sou livre da necessidade de provar o meu valor para as outras pessoas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gente, vamos ser sinceros. Isso é liberdade de verdade. É ser livre para não ter medo. Livre para eu não ter necessidade de provar o meu valor. Você pode me desprezar que eu estou tranquilo. Eu não dependo disso. Eu sou livre. Mas Cristo continua. E aí eu vou para o versículo 13 agora. Mas Jesus também nos liberta de nós mesmos. Porque tem muita gente que pensa o seguinte: então eu não preciso fazer, é só acreditar em Jesus que eu vou para o céu. É só isso? Então, rapaz, aí sim, quanto que é a próxima faz-se? Vou curtir a vida, vou aproveitar tudo que essa vida tem para me oferecer, porque isso é tudo que eu preciso. Aí Paulo vai continuar dizendo o seguinte: olha, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? Esse é um pensamento muito comum. Se eu sou livre em Jesus, então eu vou curtir a vida. Eu vou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Mas, e preste atenção nisso, isso aparenta liberdade. Parece que isso é liberdade. Fazer tudo que você quer fazer parece que isso é liberdade, mas na verdade, isso só é um outro tipo de escravidão. É a pessoa que é escrava de si mesmo. É escrava dos seus próprios pensamentos, escrava dos seus próprios sentimentos, escrava dos seus próprios desejos. Você quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Quantas pessoas você conhece que são escravas da ganância? Que a saúde dela está indo para o buraco, que a família dela está indo para o buraco, que a vida dela está indo para o buraco, mas ela não consegue parar de trabalhar, porque ela quer mais. Isso é liberdade? Ou é escravidão? Quantas pessoas você conhece que são escravas de vícios? E vícios aqui eu não estou colocando só bebida e drogas, mas quantas pessoas você conhece que são escravas do desejo de comer? Conhece gente assim? Que ela senta diante de uma travessa de pão de queijo e ela não consegue comer 3. Ela não consegue comer 5. Ela tem que comer 15. Ela tem que comer 25. Sabe o que é isso, gente? É uma pessoa escrava dos seus próprios desejos. Quantas pessoas eu já vi, você já viu, que a pessoa tem diabetes, ela não pode comer, mas ela não consegue. Isso é liberdade? Ou é escravidão? Quantas pessoas você conhece que são escravas, por exemplo, de jogos? E aí você pode colocar aí para a juventude jogos de computador, onde o cara não está estudando, não quer saber trabalhar, mas quer saber de jogar. Isso é liberdade ou é escravidão? Quantas pessoas você conhece que não consegue jogar um futebol de maneira saudável? Porque ele é tão competitivo, que pode ser um futebolzinho assim, 3 contra 3, que o golzinho é 2 chinelos. Ele arruma briga. Isso é ser livre ou é ser escravo?
Gente, existe uma escravidão que ela é muito velada e que ela aparenta ser liberdade, que é a escravidão de nós mesmos. Quantas pessoas você conhece que são escravas da curtição? Eu preciso do churrasco do próximo fim de semana. E o fim de semana que eu não vou para um churrasco, que eu não vou para um lugar onde eu vou sair com os amigos e vou curtir com os amigos, a minha semana é péssima. A pessoa vive na ânsia do próximo momento de curtição. Isso é liberdade? O próximo momento onde ela vai extravasar, isso é liberdade? Ou é outro tipo de escravidão? Quantas pessoas são escravas dos sentimentos? Dos seus próprios sentimentos. A pessoa é completamente inconstante porque ela depende 100% dos sentimentos dela para fazer tudo. Pessoas escravas da preguiça, conhece pessoas assim? Que elas são escravas do desejo de não fazer nada. Seria cômico se não fosse trágico, né? Pessoas escravas da ira. Não consigo ter relacionamento com ninguém porque eu brigo com todo mundo. Eu fico magoado com todo mundo. Eu rumo encrenca com todo mundo. Pessoas escravas da sua própria cobiça. Eu não consigo ser feliz com o que eu tenho. Porque eu sempre estou querendo mais. Pergunta para vocês, isso é liberdade? Ou é um outro tipo de escravidão? Paulo está dizendo o seguinte, gente, não usem da liberdade que vocês têm em Jesus para dar ocasião à carne. Não fala assim, já que eu sou livre em Jesus, então eu vou me esbaldar em mim mesmo. Porque isso é outro tipo de escravidão. E inclusive essa escravidão, Jesus liberta vocês delas. Sabe por quê, gente? Porque quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o que Jesus fez naquela cruz por mim, eu penso o seguinte, como que eu posso usar a morte de Jesus na cruz como um pretexto para pecar contra Ele? Jesus foi crucificado porque eu sou pecador, como é que eu posso usar o amor dele manifesto por mim para me esbaldar ainda mais do que crucificou Ele naquela cruz que foi o meu pecado? Em Jesus eu sou liberto de viver como, nós somos libertos de vivermos como bem entendemos. E gente, somente a cruz nos constrange a mudar quem nós somos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas pensa em qualquer pessoa que é escrava de si mesma. Ela só consegue mudar, ela não muda por medo, ela não muda por orgulho, ela só consegue mudar se tiver o amor de Cristo constrangendo ela a mudar. E Jesus é aquele que nos liberta, porque quando nós olhamos para a cruz, eu começo a pensar, eu não posso viver assim, porque isso ofende ao Jesus que morreu por mim, eu preciso mudar de vida, por amor a Ele e somente a Ele. Então Jesus nos liberta também de nós mesmos. E por fim, último aspecto da libertação que nós temos em Jesus. Em Jesus nós somos livres para amar as outras pessoas. Paulo vai terminar esse texto dizendo o seguinte, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E é interessantíssimo porque ele fala o seguinte, e toda essa liberdade em Cristo, sabe o que vai gerar na vida de vocês? Amor pelas pessoas que estão à sua volta. Porque, gente, normalmente nós procuramos ser preenchidos, amados e valorizados pelos nossos relacionamentos. Via de regra, as pessoas que estão à nossa volta, ou nós usamos elas para nos preencher, ou nós nos deixamos ser usados por elas. Em Jesus, nós somos completamente amados, preenchidos e valorizados. E assim, Ele me liberta para amar as pessoas de maneira desinteressada. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas amam umas às outras, mas é sempre com interesse por trás. Eu casei e eu amo a minha esposa, desde que ela esteja cumprindo o papelzinho dela como esposa. Se ela começar a pisar muito na bola, eu perdoo uma, perdoo duas, perdoo três, mas daqui a pouco, e ainda brinca, quem perdoa sempre é Jesus. Eu não sou assim não. Porque esses são os relacionamentos do nosso tempo, são relacionamentos onde eu tenho interesse na outra pessoa. E aí quando as pessoas se colocam em relacionamentos abusivos, é a pessoa que aceita fazer tudo o que o outro quer que ele faça, porque ele não consegue conceber a vida dele sem aquela pessoa. Porque ele depende daquela pessoa para viver bem e feliz. O ponto é, quando eu vou para Jesus, eu sou completamente amado, valorizado e preenchido pelo amor dele. O que ele fez na cruz é algo profundo demais e me preenche completamente.
Isso faz com que eu esteja liberto para me relacionar com as pessoas de maneira desinteressada. Minha esposa pode me ofender 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 vezes. Eu não dependo da minha esposa me tratando bem para estar bem. Jesus é quem me preenche, não é minha esposa. Então eu sou liberto para perdoá-la, para ajudá-la nas dificuldades dela. Eu chego num lugar onde ninguém gosta de mim, eu estou livre para amar aquelas pessoas, mesmo quando elas não gostam de mim, porque eu não dependo disso. É Jesus quem me preenche, é o amor dele quem me preenche. Em Jesus, gente, nós somos livres para amar as pessoas que estão à nossa volta de maneira desinteressada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama as pessoas que estão à sua volta? Essa é a primeira pergunta. Você pode dizer que você ama a sua família? Aí a segunda pergunta é: e você pode dizer que ama a sua família de maneira desinteressada? Mesmo quando o outro não faz a parte dele, você faz a sua? Porque tá tudo bem, você faz a sua parte que você está livre para amar independente do outro. Esse tipo de coisa, esse tipo de liberdade, nós só temos em Cristo Jesus. E eu quero encerrar esse sermão dizendo o seguinte, é muito interessante porque esse texto começa com Paulo dizendo o seguinte: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E aí lá no versículo 7 a 9 ele vai dizer: vocês estavam correndo bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento levera toda a massa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Essa é a liberdade que nós temos em Jesus, mas nós podemos perder essa liberdade. Mesmo sendo livres, nós podemos deixar de desfrutar de toda essa liberdade que nós temos em Jesus, à medida que nós nos afastamos dele. Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu gostei. Lembra do povo quando foi liberto da escravidão do Egito? Todo mundo conhece a história lá. Vem as 10 pragas, Moisés abre o mar, e o povo tudo passa, e então todo o povo é livre da escravidão do Egito. Boa parte das vezes, sabe o que a gente faz, gente? Deus vem, abre o mar e nos liberta. A gente atravessa o mar e vive um tempinho lá, a gente está livre. Daqui a pouco a gente pega o nosso cavalinho, volta lá para o faraó do Egito e fala: ó, o seguinte, eu fui liberto por Deus, né? Mas eu quero ser seu escravo de novo. Não faz sentido isso, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: mesmo sendo livres em Jesus, nós podemos deixar de experimentar dessa liberdade quando nós tiramos o foco de Jesus e colocamos o foco em qualquer outra coisa. Então isso daqui serve de alerta para todos nós, porque qualquer pessoa que está em Cristo, ela é livre desse jeito. Ela é livre em todos esses aspectos. Isso aqui não é um negócio assim que, se você se esforçar, Deus vai fazer. Quem está em Cristo é liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas nós não podemos perder a nossa salvação em Cristo, mas nós podemos perder a liberdade que nós temos em Jesus. Quando nós deixamos de focar em Jesus e começamos a olhar para diversas outras coisas. E aí a gente vai perdendo a nossa liberdade e a gente vai se tornando escravo novamente da religião. A gente vai se tornando escravos de nós mesmos. Nós vamos nos tornando escravos da aprovação dos outros, escravos do medo, escravos do nosso egoísmo, e a gente não consegue mais amar ninguém. Isso acontece quando nós tiramos o foco de Jesus. Então eu quero te desafiar nessa manhã a colocar o foco em Jesus para que você desfrute dessa liberdade que só existe numa vida com Cristo. Gente, isso daqui é a nossa luta tem que ser para manter a liberdade que nós já temos. Porque frequentemente a gente está querendo voltar lá para o faraó. E o que Jesus nos chama a fazer é permanecer firmes, alertas, nessa liberdade, para nos mantermos libertos em Cristo Jesus. E eu quero encerrar esse sermão e essa reflexão fazendo algumas perguntas finais. Primeira pergunta é o seguinte: Jesus já te libertou da religiosidade, do medo, da necessidade de aprovação, já te libertou de si mesmo e já te libertou para amar outras pessoas. Você já recebeu essa libertação que vem de Cristo? Você já foi livre? Como é que funciona isso, Júlio? Como é que eu recebo esse negócio? É muito simples. Você precisa crer na obra de Cristo naquela cruz, que o que Ele fez é completamente suficiente, é tudo o que você precisa, e se render a esse Jesus. Todos aqueles que creem, se arrependem e creem em Cristo são libertos, a palavra de Deus vai dizer. Então, se você ainda não é liberto, o convite de Jesus para você nessa manhã é: creia. Olhe para a cruz de Cristo, creia no que Ele fez e seja livre. Livre do medo, livre da culpa, livre de si mesmo, livre em Cristo Jesus. Segunda pergunta que eu quero fazer para você: você tem desfrutado da liberdade que você tem em Cristo?
Se você já foi livre por Jesus, você tem desfrutado dessa liberdade que você tem em Cristo? Você tem usado essa liberdade para amar as outras pessoas? Se você já é livre, como você tem usado essa liberdade? Tem usado essa liberdade para pecar contra o Senhor? Ou você tem usado essa liberdade para amar as pessoas que Deus colocou à sua volta? Porque Cristo nos liberta não para a gente viver como bem entendemos. Cristo nos liberta para que nós amemos a Ele sobre todas as coisas e as pessoas que Ele colocou à nossa volta. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus te chama hoje para viver como uma pessoa verdadeiramente livre. Gente, isso daqui é liberdade de verdade. Ser livre não é ter dinheiro. Ser livre não é viver num país onde não é uma ditadura. Ser livre não é poder você fazer o que você bem entende, na hora que você quer, do jeito que você quer. Ser livre é você estar em Cristo, de modo que você é completamente livre para amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas que Ele colocou à sua volta, independente da situação. Isso é ser verdadeiramente livre. E eu quero te convidar a desfrutar dessa liberdade que só Jesus tem para nos oferecer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós colocamos as nossas vidas agora diante do Senhor. Quando nós pensamos em tudo isso que nós ouvimos aqui, nesse texto da palavra do Senhor, nós vemos como muitas vezes nós ainda estamos distantes de desfrutarmos dessa liberdade que vem de Jesus. E Deus, a nossa oração nos ajude a entender o que o Senhor deseja de nós. Nos ajude a colocarmos os nossos olhos em Jesus e somente Jesus. E nos ajude a desfrutarmos dessa liberdade maravilhosa que temos no nosso Salvador. Eu quero orar por aqueles que estão aqui nessa manhã e ainda de alguma forma estão vivendo uma vida de escravidão. Ainda estão presos em si mesmos, presos no medo, presos, Deus, em ansiedade, presos no desejo de aprovação, presos na religiosidade. A minha oração, Deus, é que o Senhor esteja se manifestando e o Senhor esteja trazendo a libertação que só existe em Cristo Jesus sobre cada um que está aqui nessa manhã, Deus. Nós precisamos do Senhor e nós precisamos viver dessa forma com o Senhor. E a nossa oração, Deus, nos ajude a amar as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta também. Nos ajude a desfrutar dessa liberdade que temos em Jesus para servir as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta, assim como o Senhor desceu do céu e veio a esse mundo nos servir. Nos ajude a viver dessa mesma forma com as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Nós sabemos que cada um está aqui porque o Senhor trouxe. E a nossa oração é que o Teu Espírito esteja abundantemente trabalhando e falando aos nossos corações. É isso que nós pedimos e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.